Será que Deus ainda fala conosco hoje em dia? Será que o Criador do universo continua se revelando a pessoas simples em noites silenciosas? Será que quando fechamos os olhos e entramos no mundo misterioso dos sonhos, existe ali uma ponte secreta entre o céu e a terra? Um espaço sagrado onde mensagens eternas são entregues a corações que buscam respostas? Ou será que tudo não passa de uma ilusão da mente cansada? Uma invenção dos nossos próprios medos e desejos? Uma trama escondida no inconsciente humano, fruto de memórias misturadas, sentimentos reprimidos e ansiedades mal resolvidas? Será que de fato Deus fala em sonhos? E se fala, como podemos distinguir o que vem dele do que nasce apenas dentro de nós? Como entender quando o Senhor decide usar a linguagem do invisível para tocar a nossa alma? E qual é a verdade revelada por trás desse mistério que acompanha a humanidade desde os tempos antigos? E antes de mergulharmos nessa reflexão profunda, eu quero que você faça parte dessa caminhada de fé comigo. Porque quando compartilhamos essa mensagem, ela não apenas toca o nosso coração, mas alcança milhares de outras vidas que precisam de esperança. Já deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que edificam e escreva aqui nos comentários a frase que será o nosso selo de fé hoje. Senhor, abre meus olhos espirituais para entender a tua voz. Escreva isso e ao mesmo tempo declare sobre a sua vida que você está pronto para ouvir o Senhor até mesmo no silêncio da noite. Agora imagine comigo. Ao longo da história, Deus sempre usou formas inesperadas para se revelar. Ele falou do meio de uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Ele sussurrou no vento suave depois da tempestade. Ele escreveu com o próprio dedo em tábuas de pedra. Ele abriu mares, fez descer fogo do céu, alimentou multidões com pão que não tinha origem humana. E quando pensamos em sonhos, percebemos que desde os tempos mais antigos, essa também foi uma ferramenta divina. Porque os sonhos são um lugar onde a mente descansa, mas o espírito permanece sensível. É como se o mundo físico se calasse e o mundo espiritual tivesse mais espaço para se manifestar. Basta olhar para a vida de José, o filho de Jacó, que recebeu em sonhos revelações sobre o futuro, visões que pareciam absurdas aos olhos da sua família, mas que mais tarde se cumpriram de maneira tão precisa que mudaram não apenas a sua vida, mas o destino de uma nação inteira. Porque no Egito, José foi usado para interpretar sonhos que não eram dele, sonhos que vinham como mistério para governantes, mas que traziam a estratégia divina para salvar povos da fome e da destruição. E isso nos mostra que um sonho pode ser muito mais do que imagens soltas no inconsciente. Pode ser um recado direto do trono de Deus para preparar, advertir ou consolar. Mas talvez você se pergunte, por que Deus escolheria falar através de sonhos? Por que não simplesmente nos dar uma palavra clara durante o dia? Por que não usar apenas as escrituras ou a oração? E a resposta está na natureza amorosa e misteriosa do nosso Pai. Ele não se limita a um método. Ele não se prende a um único caminho. Ele fala na madrugada, ele fala no silêncio, ele fala através de pessoas, ele fala através de circunstâncias, e ele fala também através de sonhos, porque sabe que ali nossa mente está menos resistente, menos racional, menos ocupada, tentando controlar tudo. E é nesse lugar de rendição inconsciente que ele pode plantar sementes que só germinam quando o tempo certo chega. E quando olhamos para a vida de José, o marido de Maria, vemos mais uma vez como Deus usou sonhos para guiar decisões cruciais, porque foi em sonho que o anjo lhe disse para não temer receber Maria como esposa. Foi em sonho que ele recebeu a ordem de fugir para o Egito. Foi em sonho que ouviu a direção de voltar para sua terra. Cada passo guardado, cada movimento orientado, tudo através de revelações que chegavam na calada da noite, mostrando que até mesmo o nascimento e a preservação do Salvador estiveram cercados por mensagens enviadas em sonhos. E aqui está uma verdade que precisamos guardar no coração. Se Deus já falou assim antes, Ele continua podendo falar hoje.
Porque o mesmo Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente não perdeu o poder de se comunicar. Ele não ficou mudo, ele não se distanciou da humanidade. Ele continua presente, continua interessado, continua se revelando, e cabe a nós cultivar a sensibilidade para discernir quando um sonho é apenas fruto das nossas emoções e quando é o próprio Espírito de Deus nos entregando algo que precisamos ouvir. Mas eu sei que talvez você já tenha se sentido confuso, talvez tenha tido sonhos que pareciam tão reais que ficou em dúvida se era uma mensagem ou apenas fruto da imaginação. Talvez você tenha até sentido medo de sonhar, porque as imagens eram intensas, e nesse ponto precisamos lembrar que a Bíblia também nos alerta que nem todo sonho é de origem divina, porque existe o humano e existe o espiritual, existe o que nasce do nosso coração e existe o que vem como seta do inimigo, mas também existe aquilo que é soprado pelo próprio Deus, e discernir isso é parte da caminhada da fé. E é por isso que precisamos estar cheios da palavra, porque a voz de Deus nunca vai se contradizer. O sonho que vem dele nunca vai trazer algo contrário à sua vontade revelada. Nunca vai empurrar você para longe da fé. Nunca vai gerar confusão sem propósito. Ao contrário, vai trazer direção, vai gerar paz mesmo que seja uma advertência. Vai carregar consigo uma marca de eternidade que só o Espírito Santo pode colocar. Quando o Senhor fala em sonhos, Ele não está criando um atalho para substituir a Bíblia. Ele não está inventando um novo evangelho. Ele está confirmando princípios que já revelou na palavra. Ele está fortalecendo verdades que já nos ensinou. Ele está nos mostrando caminhos em momentos decisivos. E por isso, o cristão maduro entende que o sonho é apenas uma das maneiras pelas quais Deus se comunica. Nunca a única, nunca a mais importante. Mas ainda assim, uma forma poderosa que não pode ser descartada. E é aqui que muitos se perdem, porque correm atrás de interpretações humanas. Procuram em símbolos genéricos o que só o Espírito pode revelar, e esquecem que José, Daniel e tantos outros homens de Deus não confiavam na própria sabedoria, mas buscavam a revelação no Senhor. E a diferença entre alguém que se perde e alguém que é guiado está exatamente em quem consulta. Se consulta a si mesmo, cairá em engano. Então precisamos entender que a verdade revelada sobre os sonhos é esta. Deus fala em sonhos, sim. Ele fala quando deseja. Ele fala quando quer nos advertir, quando quer nos preparar, quando quer nos consolar. Ele fala para alinhar o nosso coração, mas nunca fala de maneira isolada. Sempre fala em harmonia com sua palavra. Sempre fala de forma que confirme o caráter dele. Sempre fala de modo que nos aproxime mais de Jesus e nos afaste do pecado. E sempre fala para nos impulsionar a viver o propósito que ele desenhou. E talvez você tenha tido sonhos que pareciam confusos, mas ainda assim, algo dentro de você dizia que havia algo maior ali. Talvez até hoje você carregue uma lembrança de um sonho que mudou sua trajetória. E se é assim, saiba que não é por acaso, porque o Espírito Santo pode usar até mesmo uma imagem da noite para despertar em você uma busca mais profunda. Porque os sonhos não são o fim, eles são apenas um meio, um chamado, um sinal, um empurrão suave para que você se renda mais à voz de Deus. E aqui quero que você guarde isso no coração. Não viva em função dos sonhos, viva em função do Deus que fala através deles. Não busque o sonho, busque o Senhor, porque quando o coração está em comunhão, quando a vida está mergulhada na oração e na palavra, quando você anda em santidade e busca ouvir a voz do pastor, então se ele decidir falar em sonhos, você estará preparado para discernir e obedecer. Mas se você vive em distração, se vive distante, até mesmo quando o sonho for verdadeiro, você não terá sensibilidade para entender. Por isso, a maior chave para compreender se Deus está falando em um sonho é comparar com a palavra e sentir o testemunho do Espírito no seu coração. Porque quando vem do Senhor, mesmo que seja um alerta, a mensagem produz paz, traz clareza e gera convicção. Mas quando é apenas fruto da mente ou do inimigo, deixa confusão,
medo e vazio. E essa diferença é o selo divino que não pode ser imitado. E a conclusão que precisamos carregar é esta: sim, Deus fala em sonhos. E essa é uma verdade revelada desde Gênesis até o nascimento de Cristo. Desde os patriarcas até os profetas, desde os apóstolos até os nossos dias. Mas o sonho é apenas uma ferramenta, não é a essência, porque a essência é o relacionamento vivo com o Pai. É a voz de Deus ecoando em cada detalhe da vida. É o Espírito Santo nos guiando de dia e de noite. É a certeza de que não estamos sozinhos. Então, se hoje você se pergunta se Deus pode falar com você em sonhos, a resposta é clara. Pode sim, Ele pode e Ele ainda fala. Mas não busque apenas sonhos, busque a sua presença. E no tempo certo, o Senhor falará de maneiras que você nunca imaginou, porque Ele é soberano e continua sendo o Deus que se revela. Portanto, se nesta noite você sonhar, acorde e ore, coloque diante de Deus. Peça discernimento, peça clareza. Não saia buscando respostas no vazio, mas coloque-se aos pés do Senhor e diga: Pai, se esta foi a tua voz, confirma no meu coração, guia meus passos e me faz compreender a tua vontade. E Ele, que é fiel, vai te mostrar o que é dele e o que não é, porque o coração que busca a verdade nunca fica sem resposta. E assim fechamos com força. Deus fala em sonhos, sim, mas a voz que salva, que liberta, que transforma, não está limitada à noite, está sempre ao alcance do coração que crê, porque quando a fé se levanta, até no silêncio dos nossos olhos fechados, o céu pode se abrir e o Senhor pode revelar o seu amor eterno.